vamos falar sobre a 10ª jornada Oswaldo Ramos. Então, Arthur, você podia começar a fazer algum comentário? O Lúcio já vai fazer até uma sinopse assim, do que ele vai apresentar. Muito bom. Bom dia a todos. Bom dia, Thomas, Medina. Realmente é importante a gente manter um mínimo da nossa memória e do ocorrido com o nosso grupo. Nós, na década dos 60, a medicina estava sofrendo uma mudança extremamente importante. Nós vínhamos de um passado que tinha pouco medicamento, pouca possibilidade de diagnóstica, só tinha o raio-x, e os médicos eram verdadeiros artistas, no sentido de identificar patologias com as mãos, na chamada propedêutica. E o doutor Oswaldo Ramos era filho do Jairo Ramos, que era um grande médico no Brasil e tido como um excelente propedeuta, percebeu que a medicina estava mudando. Nós estávamos saindo da fase de palpação, de exame físico, e indo para uma fase bioquímica. Isto é, antes mesmo, às vezes, de uma manifestação clínica, já podíamos identificar o que estava acontecendo. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, um líder nato, com uma energia fantástica do ponto de vista de motivar as pessoas, e logo se posicionou como um médico de destaque, entrou para a carreira docente e extravasou os limites da Escola Paulista de Medicina, tornando-se um educador médico ao nível nacional. Ele foi uma das primeiras pessoas que percebeu a necessidade da residência médica. O aluno sai, teve toda a matéria, mas ele não está treinado de uma maneira supervisionada para exercer corretamente a medicina. E ele fez a primeira iniciativa de residência médica entre nós. No começo não deu muito certo, mas no final ele conseguiu impor e foi um líder nacional nessa área. Além disso, ele tinha um compromisso muito grande com a Escola Paulista de Medicina. Até por laços emocionais, para ele, a Escola Paulista de Medicina, acho que só rivalizava com São Paulo, se é que rivalizasse. Mas a Escola Paulista de Medicina era tudo, não se podia insinuar nenhum defeito na escola, nada. Ele batalhou. Na transição para a formação do SUS, ele conseguiu convencer o Ministério da Saúde a dar um plus, a dar um extra, pagar um pouquinho mais aos hospitais universitários. Fora esse brilho grande, gigantesco que ele teve ao nível nacional, para nós, aqui na Escola Paulista de Medicina, ele foi fundamental pela energia que tinha e pela precoce ideia de que não bastava ser médico, nós tínhamos que fazer pesquisa. E a disciplina foi montada com a preocupação em fazer pesquisa. Ele estabeleceu uma espécie de um modelo para os que ficavam
na nossa disciplina, que era fazer doutoramento e necessariamente ir para o exterior. Então, todos nós fomos treinados, a maioria nos Estados Unidos, mas nós tivemos o Draibe, por exemplo, foi para a França. Nós tivemos gente treinada fora do Brasil como uma imposição que ele fazia para que, à volta, melhorássemos a qualidade da disciplina e todos tínhamos que fazer os concursos e orientar pessoas. No início, essa orientação era informal, mas ele logo percebeu a necessidade da pós-graduação e a nossa disciplina foi a primeira disciplina a ter um curso de pós-graduação no Brasil, onde certas áreas básicas, como estatística, patologia, etc., eram repetidas, e ele estimulava, captando recurso e um estímulo intelectual muito forte para que nós publicássemos e ascendêssemos na carreira universitária. Demorou um pouquinho para o doutor Oswaldo pegar a parte pragmática, assim, na prática da nefrologia, que foi a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Ele tinha, assim, uma certa reticência, mas finalmente ele conseguiu, ele impõe essa área. Em parte, a reticência era porque a administração, a parte econômica era muito complicada e o Hospital São Paulo era pobre, difícil de contornar. Ele acabou fazendo uma unidade de diálise fora do hospital, conseguimos uma casa e montamos lá a unidade de diálise, e aquilo foi crescendo, sempre fazendo muita pesquisa clínica, aplicando o dinheiro, que na época não era tão pouco assim, era até razoável, na disciplina, não para os docentes, mas para melhorar o ambiente de trabalho. Depois ele se entusiasmou também com transplante, aí o Medina pode falar com muitíssimo mais propriedade, e propiciou que a gente sonhasse em ter um ambiente de trabalho que fosse mais favorável no sentido de recursos técnicos, monetários e de trabalho do que o Hospital São Paulo, que era um hospital que, na realidade, era de uma instituição particular. Ele não era um hospital do Estado, ele foi feito com recursos amealhados pelos nossos fundadores. E ele nos estimulou, a um grupo pequeno, a formar um instituto de pesquisa autônomo. Nós fizemos, chamava IPPEM, era um nome muito esquisito, porque era a letra de tudo que a gente fazia, pesquisa, educação e nefrologia, e aquilo evoluiu para ser transformado na Fundação Oswaldo Ramos. Por que houve essa evolução? Porque a disciplina tinha um nome muito importante. Quando a gente falava Oswaldo Ramos, significava excelência, seriedade, compromisso, e o nome dele perspassava não só o estado de São Paulo, como o Brasil. Ele foi do CNPq, foi do CAPES, foi de todas as instituições dedicadas à pesquisa e ao ensino.
E, finalmente, nós pudemos, então, fazer a Fundação Oswaldo Ramos, alicerçada num entusiasmo pelo que a gente tinha visto no exterior e uma vontade de melhorar bastante aqui, e baseada na credibilidade que o grupo do Dr. Oswaldo Ramos, cujo parceiro na vida inteira também foi o Dr. Horácio Eisen, propiciasse a captação dos recursos materiais e humanos para lentamente conseguirmos transformar o que é hoje, que era a Fundação, no Hospital do Rim, que realmente tem um brilho mundial. O Oswaldo Ramos tem algumas características pessoais muito importantes. Ele era muito dedicado, muito carinhoso com as pessoas que trabalhavam com ele. Um pouco estourado, às vezes falava um pouco mais aceleradamente, mas com ele tudo tinha que ser na velocidade. Tínhamos que acompanhá-lo e eu sou uma testemunha muito importante disso, Medina. Quando nós voltamos do exterior, falar que ia para o grupo do Oswaldo Ramos, ou que estava no grupo do Oswaldo Ramos, abria muita porta. E ele realmente deixou esse legado de que a gente tinha que construir um grupo de excelência, e que foi construído, felizmente. Ele morreu cedo, tinha uma saúde um pouco precária, que não o intimidava, ele enfrentava com muita preponderância, assim, e deixa esse legado que nós temos hoje a alegria de manter e tentar expandir, que é a Fundação Oswaldo Ramos. Arthur, muito obrigado assim, pela forma como você descreveu o professor Oswaldo e esse caráter explosivo dele. Eu sempre tinha dificuldade para lidar quando ele tentava me explicar o hormônio natriurético atrial. Então, ele começava a falar esse assunto para mim, que eu não... De repente, ele falava, você está com um olhar de conteúdo, você não está prestando atenção, e ficava bravo comigo, porque ele explicava uma coisa que eu não queria entender. E aí meu pensamento desaparecia daquela conversa, e ele realmente ficava muito assim, desconfortável com essa situação, mas eu não conseguia prestar atenção nessa conversa de medicina, de pesquisa básica, pesquisa experimental, não tinha como. Você conhecia bem essa... Ele sempre falava isso em grupo para todos. Não adianta falar isso para ele, porque ele não vai prestar atenção. Mas ele não te punia por isso ou não criticava? Não criticava, mas ele me puniu uma vez, porque tinha uma greve dos residentes e eu deixei os residentes embora, fiquei tomando conta da enfermaria. Ele achava que eu estava combinado com os residentes, ele falou que eu também podia ir embora, e eu fui. Depois, à noite, eu estava de plantão na UTI, ele veio conversar comigo no plantão da UTI, falando que estava pedindo desculpa. E tinha uma frase que ele sempre, quando ele discutia com alguém, ele depois conversava comigo, ele falava, você não acha que eu tinha razão? Eu falava, no começo o senhor tinha, depois o senhor sempre perde. Então, bom dia a todos. Essa reunião clínica da disciplina de nefrologia, reunião semanal da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, aqui no Hospital do Rim, da Unifesp. Hoje nós vamos fazer uma apresentação de três trabalhos que foram apresentados na 19ª Jornada Oswaldo Ramos, na jornadinha que nós fizemos aqui no Hospital do Rim. Tinha uma banca para analisar entre os trabalhos apresentados, aqueles que tinham mais destaque. Quem vai coordenar é o professor Lúcio Requião. O Lúcio, ele é coordenador do NEP. A partir desse mês, ele está em tempo integral aqui no Hospital do Rim, uma pessoa muito importante naquilo que nós estamos organizando
como a sucessão, visando a perenização da instituição. Nós tivemos sorte de ter o Lúcio, como sorte de ter a Laila, temos sorte de ter diversas pessoas que são muito comprometidas com o hospital, ou que trabalham com uma vocação intensa, assim, com essa visão de perenizar a instituição. A jornada tem o nome do professor Oswaldo Ramos, assim como a fundação tem o nome do professor Oswaldo Ramos. O doutor Oswaldo Ramos era um médico, cientista, acadêmico, assim, curioso, desassossegado, inovador, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo já no primeiro dia de aula, antes do primeiro dia de aula no curso de graduação, quando eu comecei a trabalhar no laboratório, e eu dormia na sala dele. Quando ele chegava de manhã, ele me acordava, porque tinha uma cama de campanha que eu dormia na sala dele, então eu tive contato bastante com ele logo do início. E ele que foi a pessoa que me inspirou, assim, praticamente governou a minha carreira. Ele, logo no começo, eu aprendi que ele era São Paulino, né? Nos primeiros dias, quando o São Paulo perdia, ele ia me acordar, o humor dele era diferente, mas ele era um São Paulino diferente, assim, porque ele aplicava os conceitos científicos como torcedor. Por exemplo, se ele punha uma determinada roupa para assistir o jogo, o São Paulo ganhava. Se ele ia sem aquela roupa, o São Paulo perdia. E também, se ele estava no estádio e eu sentava do lado esquerdo dele, o São Paulo tinha mais dificuldade de ganhar do que quando eu sentava do lado direito. E se ele cruzava a perna de uma determinada forma, o São Paulo fazia gol. Então, eram conceitos científicos bem administrados que ele aplicava como torcedor do São Paulo. E a grande contribuição que eu dei para ele, assim, quando ele estava assim, com mais dificuldade, é que ele... Hoje eu não vou no jogo do São Paulo porque está chovendo. Falei, mas amanhã o senhor não vai porque está frio, outro dia o senhor não vai porque está calor, então vamos junto no jogo. Então eu não deixava ele faltar no jogo que era, nos Jogos do São Paulo, que era no Morumbi. E depois, quando ele faleceu, a família dele me deu a cativa dele no Morumbi que eu tenho até hoje. É uma pessoa que cativava todos nós, um empreendedor, que foi quem assim, esboçou a ideia do Hospital do Rim, junto com a disciplina inteira da nefrologia, como o professor Arthur já destacou, que vai fazer parte dessa apresentação também. Então, é um legado super importante, não só para a Escola de Medicina, mas para todos nós e para a sociedade brasileira também. Eu vou passar para o professor Lúcio. Obrigado, professor Medina. Bom dia a todos mais uma vez. Brevemente, antes dos alunos apresentarem os resultados dos trabalhos que foram selecionados, eu vou fazer uma breve introdução, com o objetivo um pouco de resgatar alguns pontos da história do professor Oswaldo, que já foram comentados aqui anteriormente, falar um pouco da jornada Oswaldo Ramos e um pouco também daquilo que o Hospital do Rim tem de sua história dos últimos 25 anos, voltado para o ensino e a pós-graduação, que é o foco dessa reunião, e um pouco do que nós estamos pensando para o futuro. Então, lembrando que este ano é um ano super importante para a instituição, porque é a comemoração dos 25 anos da fundação do Hospital do Rim, um quarto de século, né? E esse ano nós estamos na 19ª Jornada Oswaldo Ramos, né? Ele é uma atividade do programa de pós-graduação da disciplina de nefrologia da Unifesp, aqui da Escola Paulista de Medicina, com um forte envolvimento do Hospital do Rim, e nós dedicamos até um período prévio para nos prepararmos para essa jornada, e foi a primeira vez que fizemos isso este ano, com o que nós chamamos de jornadinha, que nós fizemos semana passada, onde nós selecionamos os 3 trabalhos que vão ser apresentados aqui, que muito mais do que os resultados do trabalho, diz um pouco respeito àquilo da ideologia que o Hospital do Rim tem desde a sua fundação, que é a mensuração científica da produção, que é um conceito que o professor Medina passa para a gente de uma forma quase que diária. Então, a título de introdução, eu trago aqui uma foto do memorial que foi feito, em memória que foi feito, publicado no Jornal Brasileiro de Nefrologia, por ocasião do falecimento do professor Oswaldo Ramos. Esse texto foi escrito pelo professor Arthur Beltrame, que é o atual presidente da Fundação
Oswaldo Ramos e fundador da Sociedade Paulista, Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, a qual eu tenho a honra de, nos últimos 3 anos, ser o presidente. E esse texto é um texto super importante, ele resume um pouco o que o professor Arthur contou aqui na palavra inicial dele, e eu pesquei aqui, tive a ousadia de pescar alguns pontos, eu não vou ser repetitivo, mas acho que alguns pontos são interessantes, porque segundo a história que o professor Arthur conta, o primeiro contato que o professor Oswaldo Ramos teve com a Escola Paulista de Medicina foi aos 5 anos de idade, trazido pelo seu pai, que é um dos fundadores da escola, graduou em 1951, e logo precocemente ele foi para fora, né, para continuar sua formação acadêmica, e ele disseminou esse conceito aqui na Escola Paulista de Medicina, de que os professores deveriam completar a sua formação no exterior. Eu chamo a atenção aqui que aos 10 anos de formado ele já era professor livre-docente em clínica médica, e aos 17 anos de formado professor titular. Então, de fato, uma carreira assim, meteórica dentro da academia, né? Foi chefe de departamento de medicina por 2 mandatos, e por 23 anos chefiou a disciplina de nefrologia. Ele é fundador do primeiro curso de pós-graduação em nefrologia do país, por isso é correto que essa atividade que é voltada para a pós-graduação leve o seu nome. Além de tudo que o professor Arthur destacou, ele teve uma forte atuação associativa, né? Ele fundou a Sociedade Brasileira de Nefrologia, é fundador da Sociedade Brasileira de Investigação Clínica e da Sociedade Brasileira de Hipertensão, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia entre 68 e 70, um dos primeiros presidentes da nossa sociedade. Então, existem diversos tributos ao nome do professor Oswaldo Ramos. O primeiro e mais importante, sem dúvida, é a fundação, que esse ano está completando 25 anos, da fundação do Hospital do Rim, e nós vamos ter uma série de atividades para poder não apenas prestar homenagem ao nome do professor Oswaldo Ramos, como reconhecer o trabalho da fundação e do Hospital do Rim, que tem um papel fundamental aí na organização e na sustentação do Sistema Nacional de Transplante. Ele também leva o nome do Prêmio Oswaldo Ramos, que é um prêmio honorífico da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que a cada 2 anos premia uma pessoa em destaque na área de nefrologia brasileira, e a Jornada Oswaldo Ramos, que é essa atividade que nós estamos tendo desde ontem, né, aqui na disciplina de nefrologia da Escola Paulista de Medicina, ontem, hoje e amanhã, são 3 dias dedicados a atividades relativas à pós-graduação. A Jornada Oswaldo Ramos foi criada em 2000 pela disciplina de nefrologia, e nessa jornada são apresentados projetos e os resultados dos projetos de pesquisa dos alunos de pós-graduação. Ela ocorria por ocasião da abertura do curso de atualização em nefrologia da Unifesp, né? Esse curso foi criado por alguns professores da escola, e eu queria destacar aqui também a participação do professor Nestor Shaw, né? Que foi, na verdade, o idealizador da Jornada Oswaldo Ramos, e que esse ano vai ser também eternizado com o prêmio Nestor Shaw, que vai ser entregue pela primeira vez no próximo Congresso Paulista de Nefrologia. Então, a jornada foi criada há 23 anos, essa é a 19ª edição, houve uma pequena interrupção em alguns anos, alguns por causa, eventualmente, da pandemia. Ele era um evento presencial, aqui eu trago algumas fotos, parecia um congresso, né? Então, aqui eram os espaços dedicados aos pós-graduandos, que levavam seus posters, e vocês vejam aqui o interesse da comunidade acadêmica era bastante intenso, e isso era por ocasião da abertura do curso de atualização em nefrologia. Aqui sou eu, como aluno de mestrado, o professor Miguelzinho aqui, que também estava aqui na época, acho que apresentando o doutorado, e atualmente a Jornada Oswaldo Ramos pelo menos este ano e nos 2 anos anteriores, ela foi no formato virtual, como vocês estão vendo aqui. Isso foi uma apresentação feita ontem. Então, só para dimensionar essa jornada deste ano, nós estamos falando aí da apresentação de 32 alunos de mestrado, 27 alunos de doutorado, de toda a disciplina de nefrologia, são 19 orientadores e 12 avaliadores, né? A professora Giana é a coordenadora do programa de pós-graduação em nefrologia. Nesse QR Code aqui, quem tiver interesse pode entrar na página do programa de pós-graduação em nefrologia, onde tem detalhado todos os professores orientadores e suas respectivas áreas de orientação. Nós temos 18 professores permanentes e 5 professores colaboradores. É um programa de pós-graduação bastante robusto, que atualmente tem nota 6
na CAPES. E dentro do programa de pós-graduação em nefrologia, nós temos o grupo de pesquisa em transplante, aqui do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, que tem 3 professores docentes permanentes, o professor Medina, que é professor titular da disciplina, o professor Hélio, que é professor afiliado da disciplina, e mais recentemente eu, que cheguei para o grupo e me tornei também docente permanente do programa de pós-graduação nos últimos 2 anos, que sou professor adjunto da disciplina. E o que eu vou mostrar daqui para frente, rapidamente, para resumir um pouco da nossa participação, da participação da Fundação Oswaldo Ramos, Oswaldo Rim, no setor de ensino e pesquisa, tem muito um pouco da impressão digital do professor Medina, daquilo que eu conheci quando ele fez o concurso de professor titular e que ele chamava de mentoria do desassossego, né? É uma pessoa que está sempre desassossegando a gente no sentido de nos estimular para retirar de nós o nosso melhor, né? Para que nós entreguemos os nossos melhores talentos e desenvolvamos novos talentos naquilo que ele entende que seja um perfil de carreira que melhor possa contribuir para a sociedade. Então, um pouquinho do que vocês vão ver aqui é um desdobramento daquilo que todo mundo já conhece em relação ao Hospital do Rim, Fundação Oswaldo Ramos, como o líder mundial de transplante, o número de transplante que nenhum outro centro mundial consegue fazer, com resultados de altíssima performance e qualidade, que diz respeito a um modelo que foi pensado e executado pelo professor Medina, mas em outras áreas também, que tem a sua liderança, que é a área do ensino e da pesquisa. Então, nós temos aqui um núcleo de ensino e pesquisa, que é um núcleo que foi criado há alguns anos atrás, e ele foi escolhido como um dos pontos importantes pela alta gestão do hospital para se elaborar a comemoração dos 25 anos do Hospital do Rim. Nós temos grandes 4 eixos estruturantes que já são históricos aqui da Fundação, né? A pesquisa clínica, a pesquisa acadêmica, o setor de ensino e aprendizado e, mais recentemente, a educação corporativa, que nós incluímos dentro desse guarda-chuva. E eu vou me ater a algumas atividades rapidamente aqui para mostrar para vocês como que anda a pós-graduação e a pesquisa na nossa instituição. Então, como eu falei, nós temos no cenário atual 3 professores orientadores, né? A nossa pós-graduação atualmente tem 13 alunos de mestrado, 5 defesas para 2023, 4 alunos de doutorado, uma defesa já ocorrida em 2023. Nós temos atualmente 3 alunos de iniciação científica e para o próximo ciclo, além dos 3 alunos permitidos pelo PIBIC, nós vamos ter mais 2 alunos FAPESP, né? E essa tabela eu só queria chamar a atenção aqui, é que o número de alunos de mestrado e doutorado nos últimos 12 anos, eu só queria chamar aqui a atenção uma regularidade que ocorre em número de defesas, tanto em mestrado quanto em doutorado. E aqui é um pouquinho do perfil do egresso que nós temos em relação à pesquisa acadêmica. Então, dos últimos 60 alunos de mestrado desses 25 anos, nós vemos aqui ó, que 1/3 deles hoje tem papel de liderança na indústria farmacêutica, né? Uma parte importante ficou aqui no Hospital do Rim, é liderança aqui no Hospital do Rim, ou liderança em serviços externos, e nós temos um percentil aqui interessante também de pessoas com mestrados que ficaram na academia e não necessariamente aqui em São Paulo. E dos 19 alunos de doutorado, se vocês olharem aqui é a porcentagem, mais de 1/3, um pouco mais de 1/3 hoje é liderança na indústria farmacêutica, e quase 1/3 aqui tem um papel importante dentro da academia nas universidades brasileiras. De forma que o modelo de assistência que vocês conhecem muito bem no transplante, ele se repete aqui na questão do ensino, né, na formação de recursos humanos. E o mesmo a gente vê na pesquisa clínica, né? A pesquisa clínica que é coordenada pelo professor Hélio e tem hoje como supervisora a Mônica Nakamura, que é uma pessoa extremamente importante aqui na nossa instituição. Hoje tem 51 estudos clínicos em andamento, 19 estudos em fase de avaliação, uma equipe bastante robusta, com 31 colaboradores, né? E aqui é um pouco do perfil do egresso da pesquisa clínica, aqueles indivíduos que ficaram aqui na pesquisa clínica e que saíram, né? Dos 143 colaboradores que saíram, né? Nós conseguimos informação de 103, e vocês veem aqui a formação, né? A maioria de farmacêutico, né? A grande maioria ficou até 2 anos aqui na instituição, e ao sair, eles foram assumir postos importantes também na indústria farmacêutica, eventualmente na assistência, ou, o que é mais importante, em centro de pesquisas, e boa parte deles, como vocês podem ver aqui, mais da metade fizeram mestrado, 20% fizeram doutorado, e uma pessoa fez pós-doutorado, né?
além dessa forte atuação na pesquisa acadêmica e na pesquisa clínica, a Fundação Oswaldo Ramos e o Hospital do Rim é um local para treinamento de pessoas do país inteiro. Então, aqui são o número de pessoas que nós recebemos. Aqui está restrito a médico, mas nós recebemos estagiários multiprofissionais, né? Então, nos primeiros 24 anos, mais de 2.000 pessoas foram treinadas aqui de todos os estados do país. Nós servimos a 42 instituições que encaminham de forma regular estagiários para serem treinados aqui no Hospital do Rim. Né? E, além disso, servimos a Unifesp, né, como local de prática para graduação e residência médica. E isso, todas essas atividades, né, têm gerado um número de publicação bastante robusto, né, mais de 500 publicações até 2022, o que certamente, aí, como instituição, daria um fator H absurdo. Nós ainda vamos mensurar esse fator H para apresentar na próxima apresentação. E, por fim, né, essa reunião que vocês estão vendo hoje é uma reunião que, nesse formato, como vocês estão vendo, ocorre desde 2020 por conta da pandemia, e ela passou a ser um outro produto muito interessante do Hospital do Rim na forma de divulgação do conhecimento, porque ela é gravada, depois ela vai para a página do YouTube do hospital, e desde então nós alcançamos, até pelo menos 2022, 55 mil pessoas aí no país inteiro. Então, esse é um pouco daquilo que o professor Medina chama de modelo de assembly line, né? Que não se restringe só à assistência no número de transplante realizado, mas na formação e disseminação do conhecimento e no treinamento de pessoas, o que é uma coisa extremamente importante para a atividade transplantadora brasileira e para a nefrologia do Brasil. Então, eu quis trazer isso um pouco a título de introdução, e vocês vão ver um pouco dessa visão através da apresentação dos nossos alunos, né? Então, são 3 alunos de mestrado que vão apresentar os resultados dos seus trabalhos. São alunos que já estão em fase de conclusão. O Henrique Proença, que é patologista aqui da nossa instituição, uma pessoa extremamente importante também nessa visão de sucessão que o professor Medina tem traçado. A Luana Calegari Mota, que é enfermeira da nossa unidade de terapia intensiva e que se dedicou bastante aí nos últimos 2 anos ao mestrado e qualificou na última semana. E, no final, a Yasmin Dresch, que é farmacêutica, trabalha na pesquisa clínica e vai qualificar no mês de outubro, e também já tem os resultados bastante consolidados do seu mestrado. Então, sem mais delongas, eu vou convidar o Henrique aqui para fazer a apresentação. Ele tem em torno de 10 a 15 minutos para apresentar. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, de poder apresentar o resultado do meu trabalho aqui nesse espaço. Eu sou patologista e o meu trabalho de mestrado, orientação do professor Medina, do professor Hélio, é sobre biópsia pré-implantação. A biópsia pré-implantação é aquela biópsia renal que ela é feita no rim antes de realizar o transplante. E ela é usada na decisão de se aceitar ou não o rim. Ela começou a ser usada na prática lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, por conta de um contexto de ampliação do pool de doadores. Esse aumento no pool de doadores era motivado por um problema entre uma diferença, uma desproporção entre oferta de rins para transplante e demanda por transplante. E a comunidade transplantadora, isso fazia assim, aumentar o número de pacientes em lista de espera todo ano, e a comunidade transplantadora achou por bem ampliar o pool de doadores, que significava usar rins que antigamente não se usavam. É dessa época o conceito de rim de critério expandido, que é o rim cujo doador tem mais de 60 anos, ou que tem entre 50 e 60 anos com algumas comorbidades. E a biópsia pré-implante, ela é uma ferramenta que é muito útil nesse cenário. Na hora que você vai acessar esse novo pool de doadores, a biópsia mostra para a gente lesões estruturais no rim. Então a gente consegue separar que rim que tem mais lesão estrutural, daquele que tem menos, qual rim que eu vou usar dentro desse novo pool de doadores. Isso traz mais segurança para a prática médica, né? E aqui é uma biópsia para implantação, a ideia é essa. O rim expandido, ele tem o maior índice de glomerulosclerose, ele tem o maior grau de arteriosclerose,
ele tem maior quantidade de fibrose intersticial e atrofia tubular, então com a biópsia a gente consegue identificar dentro de cada compartimento renal e graduar essas lesões, produzir um relatório. Agora, nesses 20 anos de história aí, de uso rotineiro da biópsia para implantação em diversos serviços, as publicações que estudam biópsia para implantação com desfechos, seja de função renal ou de sobrevida do enxerto, são muito heterogêneos. E faz a gente, às vezes, questionar qual que é a relevância da biópsia para implantação na prática. Então, o meu trabalho, o objetivo principal era correlacionar achados de biópsia para implantação com a função do enxerto renal. E como objetivos específicos, a gente foi além e quis buscar assim, se existia algum marcador histológico específico que fosse um fator de risco independente, com uma função insatisfatória do enxerto. E outra coisa que é pouco abordada na literatura é medir a capacidade preditora do achado de biópsia para a função insatisfatória do enxerto. Então, o clínico que está transplantando, ele sabe que se ele transplanta um rim de doador critério expandido, a chance de não dar certo é maior do que a chance de um rim padrão. E ele mede o risco dessa diferença por variáveis clínicas do doador, a idade do doador, ou um índice que chama KDPI. Qual que é o papel da biópsia nesse cenário? A biópsia agrega alguma coisa a essas informações? Ela é maior, melhor, né? Então, essa foi a nossa população de estudo, foi um estudo retrospectivo, de centro único, observacional, e a gente partiu de 339 biópsias para implantação. A gente tomou cuidado de respeitar critérios de adequação de amostra e usar os pacientes que foram transplantados e seguidos aqui no hospital. E o desenho do estudo é esse. Então, eu tenho as minhas variáveis, que são as variáveis de biópsia, variáveis histológicas, variáveis clínicas do doador, do receptor e do transplante. E a minha variável dependente foi a função renal em 2 momentos, 3 meses e 1 ano. Então, a gente coletou creatinina sérica nesses 2 pontos, coletou a informação do prontuário, calculou a função renal e transformou a função renal como uma variável quantitativa numa variável binária. Função renal satisfatória e função renal insatisfatória com um corte de 30 ml por minuto. E aí eu vou focar agora na apresentação dos resultados, que eu dividi em 3 blocos. O primeiro é a correlação entre histologia e função insatisfatória. O segundo, a análise de fatores de risco para a função insatisfatória. E, por fim, a capacidade preditora em detectar a função insatisfatória. Então, a primeira coisa que a gente fez foi comparar, dentro da minha variável dependente, a gente tinha 47 transplantados que ficaram com função insatisfatória, e esse grupo, a biópsia para implantação, mostrava maior índice de glomerulosclerose, maior quantidade de fibrose intersticial e atrofia tubular, e maior grau de arteriosclerose, ou seja, o grupo que estava com função insatisfatória, a biópsia para implantação, tinha maior dano estrutural em todos os compartimentos renais. E quando a gente analisa o desfecho para 1 ano, os resultados são muito parecidos. Maior lesão estrutural dentro de cada compartimento renal, no grupo com função insatisfatória do enxerto. Ou seja, existe correlação. Tá? Você ter uma biópsia renal com maior dano estrutural se correlaciona com você ter uma pior função do enxerto no pós-transplante. A gente conseguiu demonstrar isso, foi o primeiro resultado. Partindo para o resultado, para aquele bloco 2 de análise de fatores de risco, a gente fez análise multivariada. A gente fez modelos de regressão logística binomial para ver se existiam fatores de riscos independentes para a função insatisfatória do enxerto. Então, esse aqui é um modelo para o desfecho de 3 meses e a gente achou um marcador histológico aqui, que é a glomerulosclerose, que foi um fator de risco independente para a função insatisfatória do enxerto, junto com uma variável clínica do doador, que é o KDPI. E a partir desse modelo aqui, a gente consegue olhar isso graficamente, né? Esse é um gráfico extraído daquele modelo, onde no eixo Y a gente tem a probabilidade de você estar no grupo função insatisfatória aos 3 meses, e no eixo X a gente tem as 2 variáveis, a clínica, que é o KDPI, e a glomerulosclerose, que é a variável histológica.
E a gente vê claramente que conforme aumenta o KDPI, conforme aumenta a glomerulosclerose, a probabilidade de você ter função insatisfatória aumenta, mostrando uma interação entre as duas variáveis, histologia e clínica. E quando a gente olha lá para o desfecho de 1 ano de função insatisfatória após 1 ano, a gente tem também marcador histológico, que é a cicatriz cortical como um fator de risco independente para a função insatisfatória do enxerto, junto com o KDPI e rejeição. Isso aqui é um score histológico, onde a gente soma os pontos dentro de cada compartimento, que também foi um fator de risco independente para a função insatisfatória do enxerto. Ou seja, além de se correlacionar, né, pior histologia na biópsia pré-implante com grupo função insatisfatória, a gente encontra alguns marcadores que são fatores de riscos independentes. E, por fim, a gente avaliou a capacidade preditora dessas variáveis histológicas para a função insatisfatória do enxerto, fazendo curva ROC. Então, a gente fez curva ROC com desfecho, função insatisfatória do enxerto, e mediu a área sobre a curva. E aí, o que a gente acha? Quando a gente olha a variável histológica isoladamente, ela tem uma área sobre a curva que fica abaixo de 0,7. Isso mostra que, isoladamente, o achado de biópsia é um preditor considerado regular, não é um bom preditor. E se a gente soma uma com a outra aqui, na forma dos scores histológicos, a gente tem um leve incremento nessa área, no valor dessa área sobre a curva, mas ela continua sendo um preditor regular, não é um bom preditor. Diferente das variáveis clínicas, idade do doador e KDPI, que é considerado um bom preditor. A gente chega a ter um valor aqui de 0,742 para a idade do doador. E aí, por fim, a gente combinou a histologia com isso aqui, para ver se a gente tinha um aumento, e a gente teve um aumento. A gente conseguiu valores aqui até de 0,78 para a combinação de um score histológico com a idade do doador. Então, a gente vê que, apesar da variável clínica do doador ser o melhor preditor do que a histologia acrescenta. Ela aumenta um pouco a capacidade preditora no pré-transplante. Então, concluindo, como objetivo, a conclusão, existe correlação entre histologia e função do enxerto, no sentido de ter mais lesão estrutural, tem pior função no pós-transplante. A gente tem alguns marcadores que são preditores, são fatores de riscos independente para a função insatisfatória, que é a glomerulosclerose e a cicatriz cortical. E os achados de biópsia, eles podem aumentar a capacidade preditora quando associados a informações clínicas do doador em até 5 a 6%, baseado naquela medida da curva ROC. Bom dia, eu sou a Luana, sou enfermeira intensivista do Hospital do Rim. O meu tema, então, do meu estudo é a implementação dos bundles de prevenção de infecções, medidas de aderência e redução nas taxas de necessidade de incidência de infecções relacionadas à ciência e saúde em unidades de terapia intensiva especializada em cuidados de transplante de rim. Eu sou aluna, então, de mestrado. Meu estudo é derivado de um estudo maior, em conjunto com a doutora Betânia, e meu orientador é o professor Dr. Lúcio Requião. Bom, as infecções relacionadas à ciência e saúde, elas são definidas, então, como aquelas infecções adquiridas em ambiente hospitalar ou em qualquer outra instituição de saúde que não estavam presentes no momento da admissão desse paciente. A Organização Mundial de Saúde, ela considera um grande problema de saúde pública e de ordem mundial. As IRAs, então, são classificadas como evento adverso, elas são amplamente evitáveis, elas causam aumento da morbimortalidade, grandes repercussões econômicas e sociais. Estudos realizados aqui em nosso centro demonstram que pacientes transplantados, eles podem evoluir com quadros infecciosos mais graves. Mas, devido a uma escassez de estudos, não se sabe se eles são mais vulneráveis às IRAs ou se teriam uma evolução mais grave. As IRAs são categorizadas de acordo com o ciclo de infecção,
sendo as mais frequentes a infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central, a infecção do trato urinário associada a catéter vesical de demora e a pneumonia associada à ventilação mecânica. Para a redução da frequência das IRAs associada a dispositivo, a adoção das estratégias preventivas alinhadas em conjuntos, que são denominadas de bundles, demonstram melhores resultados que pacotes individuais. Uma revisão sistemática, uma meta-análise em 144 estudos, demonstrou uma proporção evitável de IRAs de 35% a 55% após a implementação dos bundles. Por hipótese, consideramos que adotar os bundles de prevenção de IRAs de forma sistemática, supervisionada na unidade de terapia intensiva, especializada em cuidados de receptores de transplante de rim, reduz a taxa de densidade de incidência de IRAs. Como objetivo, avaliar, então, se adotar essas práticas supervisionadas de bundles reduz a taxa de densidade de incidência de IRAs associada a dispositivo em conjunto ou em cada uma delas separadamente. Mensurar também a aderência aos bundles de controle de IRAs em UTI, especializada, e também, como desfecho exploratório, analisar as variáveis associadas à necessidade do uso do dispositivo catéter venoso central. O desenho do estudo, ele é um estudo observacional, ele é histórico, ele é do tipo quase experimento, porque houve uma mudança na rotina de forma natural. Foi realizado aqui no Hospital do Rim Centro Único. Nós compomos duas cortes, a denominada de era antes e era depois, que foi após a implementação dos bundles. Como população, utilizamos os pacientes internados na UTI. Critérios de inclusão. Então, foram os transplantes de rim funcionante, idade superior a 18 anos, uso de qualquer tipo de imunossupressão, admitidos pela enfermaria, centro cirúrgico, pronto atendimento ambulatório. Como critério de exclusão, consideramos transplante simultâneo sequencial, idade inferior a 18 anos, perda do enxerto renal prévio à internação na UTI e pós-operatório imediato de transplante de rim, devido aqui nós temos um setor específico para esse tipo de atendimento. Em 2017, o Hospital do Rim foi convidado para participar de um projeto na PROAGE que chama Saúde em Nossas Mãos. E esse projeto teve como objetivo a redução das infecções nas UTIs do Brasil. Então, a implementação dos bundles ocorreu em dezembro de 2017. Nós consideramos 6 meses como período de treinamento e implementação. 3 meses antes foi considerado o período, então, de implementação, e 3 meses após foi considerado um período de adaptação dos bundles. Então, a era antes foi composta de março de 2016 a setembro de 2017 e a era depois de março de 2018 a junho de 2019. No total, foram 1.864 pacientes, nós excluímos 303 devido ao período de treinamento e adaptação. Conforme critérios de exclusão, foram 304 pacientes, então nós incluímos 1.257, sendo 684 na era antes e 573 na era depois. Por definição, os bundles, então, são pacotes de medidas preventivas através de estratégias que são alinhadas em conjuntos. Nós realizamos mensurações diárias através de feedbacks assertivos. O bundle de prevenção de infecção de corrente sanguínea, ele é dividido em inserção e manutenção. O bundle de prevenção de infecção do trato urinário, ele também é dividido em inserção e manutenção. E o bundle de pneumonia associada à ventilação mecânica é somente a manutenção. Vou dividir o resultado, então, em 3 sessões. A primeira, então, é a taxa de densidade de incidência de IRAs associada ao dispositivo em conjunto e em cada uma delas separadamente, estratificados por era. Esse é o nosso principal resultado, então, do nosso trabalho. No eixo Y, nós temos a taxa de densidade de incidência e aqui no X nós temos os tipos de IRAs. Houve uma redução significativa, então, de todas as IRAs. Aqui nós obtivemos uma redução relativa de 56%. Claramente, esse resultado
foi devido à nossa redução da infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central, que obteve uma redução relativa de 57%. Os itens de infecção do trato urinário associada a catéter vesical de demora e a pneumonia associada à ventilação mecânica não alcançou significância estatística, porém, obteve uma expressiva redução numérica. E aqui cabe destacar também que nós partimos de uma taxa relativamente baixa. Então, nosso segundo objetivo, que é as medidas de aderência aos bundles de controle, então, de IRAS, em nosso UTI. Essas medidas, elas foram capturadas por um único observador, foram realizadas em todos os turnos e foram aproximadamente um pouco mais de 2.700 observações. Aqui, nós tivemos como maior taxa de aderência os itens de inserção do catéter venoso central e inserção do catéter vesical de demora. Esse aqui é um gráfico que mostra uma linha de tendência. Para todos os gráficos que vão vir a seguir, é a mesma forma. No eixo Y, nós vamos ter a taxa de aderência e no eixo X, nós temos mês a mês referente à taxa de aderência. Aqui é a medida de aderência ao bundle de inserção do catéter venoso central, que nós obtivemos uma linha de tendência de forma linear. Aqui são os pontos que estão abaixo da linha de tendência, é onde nós tivemos queda da aderência. Contudo, após intervenções educativas, rapidamente nós retomamos aqui o padrão de subida, mantendo essa linha de tendência linear. Cabe destacar que a teoria dos bundles, ela indica que você tem uma taxa de aderência acima de 95%. Então, aqui, nós mantivemos sempre acima de 95%. Esse é o gráfico de manutenção do catéter venoso central. Aqui, nós obtivemos uma linha de tendência ascendente ao longo do tempo. Alguns pontos aqui, em alguns meses, nós tivemos uma queda da aderência rapidamente observada, realizada intervenção educativa e mantendo o padrão de subida. Medida de aderência, então, ao bundle de inserção do catéter vesical de demora, obteve uma linha de tendência linear. Aqui, tivemos um ponto abaixo da linha de tendência, considerado como uma causa especial, mas rapidamente retomando o padrão de subida. A medida de aderência ao bundle de manutenção do catéter vesical de demora obteve uma linha de tendência ascendente. Claramente, nós tivemos alguns pontos aqui abaixo da linha de tendência. Aqui houve uma pequena demora, então, da gente concluir que obteve essa queda na aderência. Foi realizada medidas educativas, retomando aqui o padrão de subida. Esse é o bundle, então, a medida de aderência ao bundle de pneumonia associada à ventilação mecânica. Aqui nós obtivemos uma linha de tendência descendente ao longo do tempo. Cabe destacar que esse foi o único bundle que nós partimos de uma taxa de aderência alta, quando comparada aos outros bundles. E a metodologia de bundle indica que você tem que trabalhar através de feedbacks assertivos. Então, nós sempre entramos com intervenções educativas nos itens de menor aderência. O último resultado, que na verdade foi um desfecho exploratório, ao longo do trabalho nós vimos que existe uma ampla utilização de catéter venoso central pela nossa população. Também foi o item que obteve a maior taxa de redução de infecção. Então, nós analisamos quais eram as variáveis associadas com a necessidade do uso do dispositivo catéter venoso central. Quando esse paciente chega na UTI, quais são as variáveis que me diriam que ele poderia utilizar esse dispositivo? Aqui nós tivemos
que para cada ano de transplante, nós temos uma probabilidade a mais de 2,5% ser homem. Obteve uma redução nas chances de utilizar o catéter venoso central. Para cada 1 ml equivalente de potássio a mais, nós tivemos 20% de chances de utilizar o catéter venoso central. Para cada ponto do score de gravidade da UTI, SAPS-3, nós tivemos 6,6% de chances. E para cada 1 grama a mais de hemoglobina, nós tivemos também uma chance de redução de 10% de utilizar o catéter venoso central. A doutora Betânia, a semana passada, fez a qualificação, então, da tese dela, e eu trouxe aqui um spoiler do resultado dela, que ela analisou quais eram as variáveis associadas com o desenvolvimento da íris positivo. E nós observamos aqui que os pacientes da era depois, eles obtiveram uma redução de 62% nas chances de desenvolver íris positivo. Então, após a implementação dos bundles, houve uma redução de 62% de desenvolver a infecção. Como conclusão, a implementação, então, das práticas supervisionadas de bundles, de controles de íris positivo, reduziu a TDI, então, das íris positivos, quando analisadas em conjunto. Houve uma redução significativa da infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central. ITU e PAV reduziram numericamente, mas essas reduções não alcançaram significância estatística. As medidas de aderência foram capturadas, então, de forma observacional, por um único profissional. As maiores taxas, então, ocorreram nos bundles de inserção do catéter venoso central e vesical de demora. Ao longo do tempo, nós conseguimos aumentar as taxas de aderência de catéter venoso central e vesical de demora, e para os itens de PAV, houve uma redução das medidas de aderência ao longo do tempo. E as variáveis associadas com a necessidade de utilização do catéter venoso central foram tempo de transplante, potássio sérico, idade, SAPS-3 e hemoglobina, que foram todos mensurados no momento da admissão. Bom dia, meu nome é Yasmin Cardoso Dreige, eu sou aluna de mestrado, tenho como orientador o Dr. Lúcio Requião, como co-orientador o Dr. Hélio Tedesco, e hoje eu vou apresentar os resultados do meu trabalho, que é o impacto da presença de anticorpos anti-HLA específicos contra o doador nos desfechos clínicos de receptores de transplante renal, em um programa baseado em mismatches inaceitáveis. Então, para a ciência de todos, eu vou falar durante a apresentação sobre, a partir de 2 grupos de DSA, que a definição é Donor Specific Antibody, que é anticorpos específicos contra o doador. E, pela literatura, nós sabemos que a presença desses anticorpos anti-HLA é um fator de risco para a rejeição moral após o transplante, e DSAs pré-formados, ou seja, antes do paciente transplantar, podem causar rejeição precoce, rejeição hiperaguda, rejeição acelerada e até mesmo levar à perda do enxerto. E aqui no Hospital do Rim, nós baseamos no programa de mismatch inaceitável, o que significa que nós não realizamos transplante em pacientes que possuem DSA pré-formado contra HLA A, B ou DR com MFI maior ou igual a 1.500. Então, esse corte é considerado anticorpo com reatividade inaceitável. E, pela literatura, nós também observamos menor sobrevida do enxerto em pacientes que apresentam esses anticorpos. A minha hipótese é que a presença desses DSAs pré-formados específicos contra o doador, mesmo que em baixa intensidade para os antígenos HLA, A, B e DR, entre 300 e 1.500, ou em quaisquer níveis para HLA, C, DQ e DP, está associada a pior função renal ao final de 1 ano na população de receptores de transplante renal sensibilizados. Como objetivo primário,
é avaliar a associação entre a presença desses anticorpos na função renal de receptores de transplante de rim. Como objetivos secundários, também avaliar a associação entre a presença desses anticorpos nos desfechos de função tardia do enxerto, incidência de rejeição aguda, perda do enxerto e óbito. Na minha metodologia, nós assumimos por hipótese que haveria uma diferença de 10 ml por minuto na média da taxa de filtração glomerular ao final de um ano entre os dois grupos, presença ou ausência de DSA. Utilizamos um poder estatístico de 90%, um alfa de 1% e um desvio padrão de 20 ml por minuto. No cálculo de amostra, seria necessário 98 indivíduos em cada grupo. Nós selecionamos um período de dezembro de 2015 a dezembro de 2019. Nesse período, foram realizados aqui no Hospital do Rim 3.835 transplantes renais. Em relação aos critérios de inclusão, nós só utilizamos pacientes sensibilizados, ou seja, com painel maior que 0, pacientes adultos maiores de 18 anos e que tiveram indução com timoglobulina. Então, nós tivemos 688 pacientes com critério de inclusão e excluímos pacientes com transplante duplo e que tiveram perda de segmento aqui na instituição. Minha população de estudos foram 648 pacientes potenciais e na apresentação eu vou dividir entre pacientes com DSA positivo, com N de 162 pacientes, e 468 pacientes com DSA negativo. Importante é que, durante o acompanhamento desse meu projeto, o aluno André Amâncio, ele é aluno do último ano do curso de medicina aqui no Unifesp, e ele me auxiliou em todo o projeto, coletando os dados, e ele é aluno de iniciação científica, e ele vai avaliar o impacto do painel no risco de rejeição aguda nessa população de pacientes com DSA negativo. Importante também que o André ele vai levar esse resultado desse trabalho no Summer School, que vai ser na Holanda agora em junho, e também o resultado desses dois trabalhos eu vou levar no Congresso Americano de Transplante em junho também em San Diego. Agora, em relação aos dados demográficos, então, a minha população de interesse são esses 162 pacientes com DSA positivo, e as variáveis demográficas que tivemos uma diferença estatística foram, em relação ao grupo com DSA positivo, 6% dos pacientes tinham diabetes, diferente de 14% no grupo na ausência de DSA. Esses pacientes com DSA positivo permaneceram maior tempo em diálise, 46 meses a mediana versus 37 meses. 34% desses pacientes eram retransplantados versus 16% no grupo sem DSA e 15% deles eram priorizados versus 5% no outro grupo. Em relação à demografia do doador, 98% desses pacientes transplantaram com doador falecido versus 82%, e a média de KDPI foi de 61% no grupo com DSA versus 68% no grupo na ausência de DSA. Esse gráfico ele mostra o zero mismatch em HLA A, B e DR e o que houve uma diferença entre zero mismatch em HLA A, no qual o grupo sem DSA teve 27% de zero mismatch, diferente de 15% do grupo na presença de DSA. Em relação ao regime imunossupressor, nós também observamos uma diferença, no qual já é esperado que 83% do grupo que tinha presença de DSA utilizou o regime de tacrolimus e micofenolato versus 70% no outro grupo, e em relação ao regime de tacrolimus e azathioprina, 13% no grupo sem DSA utilizou esse regime versus 100% no grupo na presença de DSA. Os outros regimes não houve nenhuma diferença. Esse é a informação mais importante do meu trabalho, que mostra
a taxa de filtração glomerular no eixo Y e o tempo pós-transplante em meses, e mostra que não houve diferença entre a presença de DSA e entre a presença de DSA nos dois grupos na taxa de filtração glomerular em 1 ano. Em relação aos desfechos secundários, aqui eu mostro a incidência de função tardia do enxerto, que é definida como a necessidade de diálise na primeira semana pós-transplante, e o grupo que tinha DSA teve 52% na incidência de disfunção tardia do enxerto versus 41% no grupo na ausência de DSA. Em relação aos desfechos de rejeição aguda, perda e óbito, não houve diferença na incidência entre os dois grupos. Então, o meu trabalho mostra que a presença de DSA pré-formado específicos contra o doador, mesmo que em baixa intensidade para os antígenos de HLA A, B e DR, entre 300 ou 1.500 e 1.500 de MFI, ou em quaisquer níveis para HLA C, DQ e DP, não está associada à pior função renal ao final de 1 ano na população de receptores de transplante renal sensibilizados. Muito obrigada. O núcleo de ensino ele expandiu, além da nefrologia, nós temos desenvolvido vários trabalhos para outras disciplinas, e o que deixa os líderes assim mais alegres, assim, mais satisfeitos foi essa apresentação. Hoje quem apresentou é o Henrique, que não é nefrologista, é patologista, apresentou um trabalho desenvolvido inteiramente aqui. A Luana, que é a primeira enfermeira da instituição, depois de 25 anos, que vai fazer mestrado, está terminando o mestrado, esse é o trabalho de mestrado dela, vai apresentar agora em congresso. A Yasmin é muito jovem, assim, uma moça farmacêutica, já teve a oportunidade de viajar para outros países participando da organização de projetos de pesquisa, e agora vai apresentar o projeto de mestrado dela no Congresso Internacional. E quem observa as apresentações, eu e o Hélio crescemos junto aqui dentro da instituição, e nós tivemos a capacidade de transmitir para as outras pessoas aquilo que nós tivemos dificuldade para aprender. Como que faz uma apresentação bem clara, bem objetiva, bem padronizada, e nós começamos do zero, vocês já começam bem para frente, assim, todos começam já com o nosso aprendizado e com as dificuldades que nós tivemos. Então, nós tivemos essa capacidade de transferir esse tipo de habilidade. E a Yasmin também chamou a atenção que tem um aluno de graduação. Então, aqui é aberto para os alunos da graduação acompanhar algum trabalho de pesquisa, ou então eles mesmos desenvolveram algum trabalho de pesquisa aqui. Esse aluno de graduação vai comigo agora para Groningen, que é no norte da Holanda, no nordeste da Holanda, onde tem um congresso internacional de estudantes de medicina, e em seguida esses mesmos estudantes participam de diversas atividades, daqueles que eles chamam Summer Schools, com 25 alunos em cada grupo. Ele vai participar junto comigo no grupo de transplante. E eu queria, assim, a gente começa um ciclo, né? E agora a Marina, ela está terminando o ciclo dela aqui dentro do hospital. A Marina adquiriu, assim, habilidades adicionais, como que aquilo que nós mais insistimos aqui no hospital, não só para os médicos, mas para todas as pessoas que trabalham no hospital, quer seja da assistência, quer seja da administração, que a pessoa deve adquirir habilidades adicionais para que o status dela no mercado de trabalho seja amplificado. E isso a Marina conseguiu. Essa Marina está aqui no Hospital do Rim há 19 anos. A Marina, foi por uma coincidência que nós nos encontramos no congresso e ela acabou dando uma conversa vindo para o Hospital do Rim. Ela fez residência médica aqui em São Paulo, fez mestrado aqui no Hospital do Rim, na Escola de Medicina, doutorado. Ela fez estágio no exterior, em Barcelona, onde ela
se tornou fluente em espanhol, além de ser fluente em inglês, escrever muito bem nas duas línguas, nos dois idiomas ela escreve muito bem. Ela, durante a pandemia do Covid, ela que liderou todas as pesquisas, ou todos os movimentos de Covid aqui dentro do hospital, liderou junto com o nosso grupo, ele acabou publicando mais de 30 trabalhos. Ela introduziu a telesaúde, depois que aprendeu durante o Covid, introduziu a assistência médica por telesaúde aqui no hospital, e tem uma característica que a fundação, que nós pregamos bastante, é que aqui não tem um quadradinho, as pessoas não devem ficar restritas a um quadradinho, e ela pode participar do que ela quiser, assim, que nós ficamos insistindo bastante dentro do conceito de desassossego, para que as pessoas adquiram habilidades adicionais, como eu disse, para que possa se tornar mais, que o seu status no mercado seja amplificado. São conceitos assim que o Dr. Oswaldo começou, o Dr. Oswaldo Ramos começou, e que nós conseguimos, como um grupo, como nós somos hoje, amplificar. E a Marina, agora, ela está saindo da instituição, ela foi convidada pela Novartis, para trabalhar na Novartis. É ruim para nós, assim, porque é uma pessoa que tem uma formação inteira aqui, que é uma grande liderança aqui dentro da instituição, mas, por outro lado, é muito bom para nós, assim. Então, nós achamos que é ruim, mas nós comemoramos o sucesso da Marina, o fato dela ter agora oportunidade de ir para uma empresa multinacional, que vai amplificar o seu conhecimento, e ter uma oportunidade maior, assim, até talvez de crescer, ou depois voltar para cá, para a instituição, já com aquisição de habilidades que ela pode trazer aqui para nós. Então, completa todo o ciclo que está começando. Algumas pessoas estão começando, algumas pessoas vão ficar mais tempo, e outras pessoas vão ficar tanto tempo como a Marina ficou, cooperando com a fundação, com os conceitos que nós utilizamos aqui. Agora ela vai levar esses conceitos para outra instituição, vai fazer sucesso também, porque ela tem muitas habilidades, uma capacidade de trabalho e capacidade intelectual, acadêmica, excepcional, e vai fazer um sucesso enorme na Novartis também. Então, eu queria chamar bem a atenção para essa característica da fundação, a forma como o hospital está sendo, as visões que o hospital tem, e agora nós vamos passar, como teve a primeira enfermeira que fez um trabalho que vai concluir seu mestrado, para que o pessoal que trabalha na área administrativa, que trabalha em algumas outras áreas, sigam esse mesmo caminho. Além, não se restringir assim as tarefas. De manhã eu faço a minha tarefa, almoço, faço as tarefas da tarde, no dia seguinte eu repito isso, eu repito sistematicamente a mesma coisa por 10 anos. Nós precisamos, como a Marina fez, como várias pessoas estão fazendo, como a maior parte das pessoas estão fazendo, amplificar, adquirir habilidades adicionais para que você possa amplificar suas oportunidades de trabalho, mas também transmitir isso para a sua família, para a sua comunidade e para os seus filhos. Eu queria, assim, parabenizar a todos da instituição. Eu não vou passar a palavra para a Marina, porque a Marina não quer. Então, ela está aparecendo na imagem lá, nós já fizemos várias homenagens à Marina, vai ter agora, depois do jantar, a Marina, vem aqui para comigo, aqui do lado. E você assim, representa muito assim, aquilo que é o sucesso dos conceitos que nós aplicamos aqui na instituição. Muito obrigado. Eu queria anunciar, eu vou passar a última palavra depois para o professor Arthur, mas eu queria anunciar a reunião da próxima semana. Então, nós vamos falar um tema mais médico, mas que também é de importância assim, social muito grande. A doutora Maria Elizabeth Ferraz, que é professora
da neurologia aqui da Escola Paulista de Medicina, para falar sobre o diagnóstico de morte encefálica. Essa é uma atividade que nós atuamos no nosso cotidiano, no dia a dia. Ela vai nos atualizar sobre esse assunto. Eu queria deixar, então, passar para o professor Arthur, para ele concluir essa apresentação. Agradecer mais uma vez o professor Hélio Tedesco, que nós trabalhamos junto durante esses 25 anos, muito parceiros, tanto na assistência, e nós crescemos junto com a Fundação Oswaldo Ramos. O pessoal mais jovem que está aqui, a Yasmin, a Mônica, que estão desenvolvendo os projetos de pesquisa, a professora Maria Gerbasi, que está presente aqui, e nós estamos juntos, eu e a Maria Gerbasi, bem antes do Hospital do Rim, e a Maria Gerbasi me ensinou todos os conceitos de seleção do paciente para transplante, e é uma pessoa excepcional assim também, que está super dedicada, super pesquisadora mesmo, e se envolve tanto na pesquisa como na ciência. Também tem seu grupo que ela lidera, que é um grupo grande de pessoas, que multiplica, que envia gente bem formada para o Brasil todo também. Maria, muito obrigado. Parabéns aí nesse momento que nós estamos fazendo essa jornada, que tem o nome do professor Oswaldo Ramos. Eu pedi para o professor Arthur fazer o encerramento. Professor Arthur. Bem, eu não vou citar as competências, que são múltiplas, parabenizá-las, sim. E chamar a atenção para uma coisa que sempre me intrigava ao longo da carreira profissional. Nós íamos para o exterior, aprendíamos uma técnica, como éramos muito motivados, voltávamos e montava um pequeno laboratório, aplicava aquela técnica, mas não participava dessa grande festa que é o progresso da medicina, salvando gente, dando caminhos, enfrentando problemas muito grandes na área clínica. Por quê? Porque não havia organização, pelo menos aqui na Escola Paulista, a época, do Hospital São Paulo, que carecia de muitas verbas e não conseguia nos dar a possibilidade de, como nós vimos hoje nesses trabalhos, praticamente milimetricamente medir em tempo real o que nós estávamos fazendo, modificando condutas, e, enfim, escrevendo a história da medicina clínica. A Escola Paulista já tinha uma básica muito desenvolvida e respeitada, e com instituições como o Hospital do Rim, nós passamos a ficar junto com o mundo na aventura do desenvolvimento clínico, da melhor atenção e compreensão da patologia clínica. Bom dia a todos e parabéns a todos nós.